Você já ficou travado em algum momento da extração de cafés? Seja para melhorar o sensorial, para entender por que um determinado café é mais ácido ou mais doce que outro, qual água utilizar e qual temperatura, e como o processamento ou a torra realmente atingem o sensorial, ou como dominar talvez a moagem para a produção de bebidas impossíveis de serem esquecidas. Oi você, eu sou William Bryan, criador do Café Encanto, e neste vídeo você vai ver tudo o que o programa Maestria em Café e Encantamento de Pessoas pode fazer pelo seu café e pelas pessoas que te rodeiam. E se eu te dissesse que é possível dominar as variáveis de extração de café de uma forma muito mais simples e rápida e aprender de fato como exteriorizar o seu propósito no seu ritual para aproximar e encantar mais pessoas? Você acreditaria nisso? Tudo online, sem 1 milhão de conteúdos aleatórios para estudar, e-books, apostilas, sem aquela necessidade de investir em cursos presenciais, em transporte, em hospedagens e sem aquele desespero de ter que praticar em cafeteria ou em algum laboratório para fixar o conteúdo. Eu não teria acreditado nisso. Eu só comecei a ver que isso era possível quando eu mudei a forma de estudar café. Do jeito certo, no meu tempo, dentre dezenas de livros sobre café, testes diários de extração e também profissionais que me ajudaram nesse processo. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque são os detalhes que estão fazendo a diferença para mim e para outros maestros em café, e eu sinto a necessidade de falar isso para você que é barista ou coffee lover. Nós baristas costumamos focar em variáveis como perfil de torra, moagem, temperatura, e a gente busca extrair o melhor que um grão tem para oferecer. E na hora de realmente anotar os resultados e procurar consistência, muita gente se perde porque não sabe por onde começar e vai logo comprando qualquer curso para ver se aprende se resolve aquela dúvida. Cursos que muitas vezes nos confundem ao invés de nos trazer mais clareza. A gente se frustra mesmo por não conseguir um determinado sensorial, não saber como corrigir a acidez de um café, não saber de onde vem essa acidez, não saber como diminuir o amargor, como aumentar o corpo, ressaltar notas ou amenizar sensoriais desagradáveis. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando em variáveis, tudo que influencia a extração de um café, e uma vez que a gente tem noção de como controlar as variáveis, conseguimos direcionar a extração para o resultado desejado. E se você não está pelo menos presente para quais variáveis você pode manipular, você não vai dominar a cinética da extração, é ela que vai dominar você. Vai fazer você desanimar e achar que mexer em variável não é com você, vai fazer você pensar que não precisa disso, pois não é necessário. Mas é assim, é para você sim, você merece conseguir uma boa extração, e as pessoas que vão tomar o seu café merecem mais ainda. Tanto você quanto eu queremos fazer um café, um bom café, e entender de onde vem essa qualidade. Mas sem complicar as coisas. As pessoas que entram nesse mercado, nesse mundo, precisam entender a essência do café para serem surpreendidas. Como você e eu sabemos que é possível. É nossa função como preparadores de café, através de um ritual, levar esse sentimento às pessoas. Você pode se aprofundar nas técnicas, mas na hora de passar essa mensagem adiante, precisa ser leve, delicado, cativante. Hoje em dia não basta sermos diferentes, precisamos ser surpreendentes. Eu entendo que isso pode parecer fantasioso demais e de verdade parece um pouco sim, mas você e eu entendemos o real poder que o café tem sobre a vida das pessoas, e se eu não tivesse me matado por alguns anos estudando café a fundo de qualquer jeito, eu não saberia que existem outras formas de estudar café. Formas bem mais intuitivas, simples porém científicas, entendendo de verdade como que o grão se forma e como é que ele extrai. Então eu entendo como é não ter respostas objetivas para as nossas dúvidas no café. Seja para um café feito em casa ou em cafeteria. O café pode sim ser simplesmente pó e água misturados, mas ele também pode ser um divisor de águas, como foi para o Fábio Pereira, que implementou a sua essência no café e desenvolveu seu próprio curso para ajudar outras pessoas. Ou como a Thaísa Cordeiro, que está dando um salto de coffee lover para maestra na arte da extração em um intervalo muito pequeno de tempo. Ou como a Andrea, o Dalcion, o Adriano,
o Paulo e muitas outras pessoas que passaram a dominar mais técnicas de um modo muito mais intuitivo. Então eu me refiro ao divisor de águas, seja para enxergar a fase inicial da cadeia produtiva recheada de sentimento, seja para na hora também da extração você ter a capacidade de unir pessoas para usufruir desse sentimento. Uma união assim entre esses dois extremos do café eu costumo fazer, provocar na minha própria família, nos meus amigos, para gerar confraternização, mais sorrisos. É por isso que eu estou aqui, porque ainda existem pessoas que não estão conseguindo usar o café como um dos melhores motivos para se reunir à mesma mesa com as pessoas que mais amam. Depois de perder mais de 3 anos procurando essas respostas e maneiras de explicar tudo sobre extração de cafés de um jeito mais fácil de entender, cheguei a uma forma de encurtar o tempo de aprendizado, sem enrolação, sem perda de tempo, com verdadeira aplicação prática. Você pode ser uma dessas pessoas cansadas, exaustas de procurar informação em 1 milhão de fontes pela internet e no final de tudo não ter colocado o conhecimento em prática, não ter gravado as técnicas, a essência. Não deveria ser assim. O programa Maestria em Café foi desenhado para suprir as necessidades mais latentes dos baristas de plantão, seja profissional ou não. O Maestria é uma comunidade, um curso online produzido de barista para baristas e coffee lovers com o intuito de levá-los à masterização de técnicas em 10 semanas para que possam unir e encantar mais pessoas do bem. Você que está aí do outro lado, eu sei que sua vida pode ser corrida demais, seja para trabalho, estudo ou família. Pelo curso ser online com acesso de pelo menos 12 meses, você consegue adequar o curso à sua agenda e não a sua agenda ao curso. Então você consegue estudar quando e onde você quiser, sem precisar sair de casa, ter gastos desnecessários ou reorganizar toda a sua vida para se encaixar num curso como acontece nos cursos presenciais. O Maestria foi feito com maestria. Possui ambiente dividido em 10 módulos, estudados um por semana, para que o seu desenvolvimento seja nítido e aconteça gradualmente do jeito certo, sem nos dar aquela sensação de atolamento de informação, de over-delivery. Eu vou pegar na sua mão e te indicar os melhores caminhos no café. Toda semana temos conteúdos em texto ou vídeo expostos em uma linguagem simples de entender. Essa é a principal pegada dos meus conteúdos. Então não é um ambiente para ser superficial, e sim com o real propósito de te levar ao desenvolvimento profissional ou pessoal. Lidar com pessoas é uma arte, e aqui focamos em compartilhar informação de dentro para fora, de dentro do Maestria para o mundo e de dentro de você para outras pessoas. É assim que levamos a essência do café adiante. No módulo 1, eu apresento o conceito da lógica do café sobre o mundo das variáveis, para que você saia do primeiro módulo tendo total consciência do que iremos aprofundar durante todo o programa e quais você já pode começar a explorar. No final de todos os módulos, temos uma revisão dos conteúdos, um desafio prático para colocar a mão na massa e um quiz, um teste de aptidão sobre os temas do módulo para avaliar o seu progresso e apontar seus pontos fracos. No módulo 2, entramos efetivamente na especialização, onde tratamos do processo percolativo como um todo, porque sem a base essencial do processo de percolação, não temos como criar ou reproduzir qualquer receita. No módulo 3, começamos a investigar os traços que definem as melhores práticas em extração de cafés, principalmente de profissionais da área. Aqui fazemos uma viagem microscópica para dentro da estrutura do grão para entender como que a água extrai o café. A partir desse momento, começa a masterização das suas técnicas, onde você começará a ter extrações cada vez mais consistentes. Entendido como funciona a criação e reprodução de uma receita, partimos para o módulo 4, em que começamos a avaliar as variáveis mais intrínsecas da cinética da extração. Descobriremos quais variáveis não levávamos em consideração antes e que estavam atingindo diretamente a nossa extração. Aqui assumimos um nível de consciência maior, entendendo outros porquês para extrações e sensoriais mais consistentes. No módulo 5, tratamos dos componentes de extração de modo detalhado, quanto é amargo no café, quanto é azedo e quanto é doce.
todos os principais componentes químicos que levam ao amargor, todos os ácidos e seus comportamentos com a torra, quantos deles conseguimos realmente perceber e de que maneira percebemos essa acidez, e sobre a famosa doçura do café que está quebrando todos os paradigmas conhecidos pelos degustadores. No módulo 6, nos tornamos mais técnicos e aprofundamos no mundo do café subextraído e superextraído, vantagens e desvantagens de cada um deles, os gráficos dos percentuais, limites alcançáveis, cada sensorial de acordo com cada nível de extração. Finalmente, sobre os novos paradigmas de sensorial, como cafés mais fortes ou mais fracos podem ressaltar sensoriais diferentes. Também sobre a neurociência dos sabores, onde aprofundamos sobre os mitos e verdades da percepção sensorial do paladar e do olfato com base científica. No módulo 7 você vai saber tudo sobre TDS, como ocorre a percepção de força, de onde que ela vem, como controlar, sobre o refratômetro, como é que ele funciona, como é construído e como fazer a sua leitura. Cálculos cafeinados que devemos utilizar para descobrir os níveis de extração de um grão e controlar o sensorial num papel ou numa calculadora. Eu vou te mostrar a calculadora Maestria, uma ferramenta criada por mim para ajudar nesses cálculos. No módulo 7, investigamos a fundo variáveis que alteram diretamente os resultados de TDS. No módulo 8, aprofundamos em métodos de imersão e nas variáveis que se encaixam neles, que são diferentes dos métodos de percolação. Aí falamos sobre como os grãos extraem quando estão submersos em água, variáveis específicas que afetam o sensorial, pouco vistas em cursos presenciais. No módulo 9, embarcamos tudo novamente agora na perspectiva do expresso. TDS, extração, cálculos, limites, manipulação das variáveis de expresso, moagem, temperatura, água, proporções, força, corpo, ristreto e longo e as suas produções, e vemos como cada porta-filtro reage a determinada dosagem, visto principalmente que tamanhos de porta-filtro diferentes podem ocasionar resultados melhores ou piores. Você vai produzir melhores expressos e dominar esse método de uma vez. E no módulo 10, tudo sobre o mundo do barista, seu trabalho, detalhes e variáveis de bancada, de máquinas, seus equipamentos de trabalho e acessórios indispensáveis para um bom trabalho. Eficiência profissional como um todo, boas práticas. Eu vou te ensinar os drinks clássicos, como os lattes e cappuccinos cortados e mais de 10 drinks de cafeteria tradicionais, suas histórias, receitas, outros métodos de extração, suas histórias e como que funcionam. Como você pode ver, já deve ter percebido na sua rotina de estudos ou trabalho, isso compõe a lógica por trás do estudo avançado em barismo profissional e hospitalidade para quem realmente leva café a sério. Muitos cursos presenciais trazem conteúdos mais básicos e muitas vezes param por aí também. A abordagem fica superficial, não trazendo temas técnicos para entender os porquês do café. A ordem que eles são apresentados muitas vezes é equivocada e confundem mais a nossa cabeça. Cursos básicos de 2 tardes custando mais de R$ 1.800 e cursos avançados como este sendo vendido por até R$ 3.000 para 2 tardes de aula. 2 tardes e você acaba pagando caro em cursos que podem realmente prejudicar o seu avanço ao invés de facilitar. E ainda não temos acompanhamento individual após o curso, não temos nossas dúvidas respondidas durante o momento de prática, não temos com quem trocar informação, não temos atividades de fixação, desafios, provas, sem qualquer tipo de avanço e às vezes nem pessoas que realmente se importem com esse nosso avanço. No Maestria, temos uma comunidade chamada Tribo Maestria, que é onde postamos todas as nossas questões, dúvidas, experiências práticas, desafios e masterizamos essas técnicas semana após semana. Um lugar onde existe dedicação genuína em ajudar e ser ajudado. Então isso não tem preço. Pela organização dos conteúdos, pela estruturação dos temas com o único intuito de tornar fácil o entendimento, tradução de dezenas de artigos estrangeiros para uma linguagem acessível, simples para você, mais esse meu acompanhamento individual por toda a duração do programa, coisa que eu poderia cobrar facilmente R$ 3.000 e vou te dar de graça, pois de nada é um programa como este sem o acompanhamento contínuo de alguém que se importe com o seu avanço e vai te apontar o caminho certo no café. E já que estamos falando em encantamento, não poderia deixar de fora uma surpresa para você que está pensando em se tornar maestro ou maestra. Eu vou dar de graça 4 cursos direto ao ponto para aqueles que quiserem se aprofundar em temas ainda menos discutidos em cursos tradicionais.
O primeiro é sobre terroir, sobre o mundo de origem do café, lá na fazenda, onde eu retratarei para você todas as principais variáveis de plantio, produção e colheita, onde falaremos como que a natureza dita a composição química de um grão, desde a terra e seus minerais, fertilizantes, estratégias de produção, temperatura de região, chuvas, sombras e todos esses efeitos sobre a planta, os porquês de cada detalhe lá na fazenda. O segundo é sobre questões de água, detalhes que você precisa saber sobre química da água, a origem da água que você bebe, minerais, remineralizações, receitas de água, pH, dureza, alcalinidade, resíduos e filtragens e como que todos esses fatores influenciam na extração de um bom café. O terceiro é sobre leite, as questões mais intrínsecas da ciência do leite, seus componentes químicos, gorduras e proteínas, tipos de leite, de pasteurizações, os efeitos da desnaturação, vaporizações, variáveis de microespuma, como por exemplo a estabilidade da espuma ou a sua durabilidade e muito mais. Por fim, um curso dedicado ao encantamento e hospitalidade, conteúdos específicos de marketing e empreendedorismo para você extrair a sua mensagem de dentro de você, com base nas suas próprias histórias de vida, para tornar a experiência em café ainda mais incrível para os seus convidados. Esses 4 cursos, se eu fosse vender separadamente, eu venderia por R$4.000, valendo muito mais do que o próprio Maestria em si, mas você vai ganhar de graça. Brian, você é louco. Olha, eu posso até ser louco, mas assim eu garanto que estou verdadeiramente fazendo você aprender muito mais em café e no que envolve em bem menos tempo, te dando uma nova visão do café, pois afinal de contas, compartilhar a informação assim, numa nova perspectiva, igual estamos fazendo aqui, é um ponto forte da Tribo Maestria. Brian, quanto que isso vai me custar? Pois R$10.000 não é um valor muito atrativo. Você já deve ter me ouvido falar que isso tudo não chega nem a 10% de tudo o que os maestros veem dentro do Maestria. E por mais que o Maestria tenha R$10.000 em valor, você não vai pagar nem metade disso. Nem metade da metade e nem a metade novamente. Hoje, os novos maestros investirão somente R$997 em até 12 vezes de R$97 no cartão, com possibilidade de boleto. É a primeira vez que eu faço isso, então essa oferta não deve ficar no ar por muito tempo. Por eu oferecer um acompanhamento individual para cada pessoa, eu preciso limitar as vagas, para que a minha atenção seja muito mais focada. Agora é hora de prezar por qualidade e não quantidade. E para tirar o peso das suas costas e colocar sobre as minhas costas, eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Se até 30 dias você perceber que o Maestria não é para você, ou por qualquer motivo você quiser cancelar a sua compra, basta me enviar uma mensagem e eu devolvo o seu dinheiro imediatamente com um apertar de botão. Sem perguntas, sem letras miúdas, sem mágoas e tá tudo certo. Então você não corre risco nenhum nesse momento, tá bom? Desse jeito eu garanto que você não tenha medo de entrar e ver como que tudo funciona na plataforma. E caso quiser realmente sair, você tem essa opção e ela é bem rápida. Para encerrar, eu quero te dar algumas opções. 3 opções em específico, talvez para facilitar a sua vida. Primeiro, ignorar tudo que eu falei até agora, tudo que eu falei nesse vídeo e continuar, talvez, patinando e tendo as mesmas dificuldades no café, principalmente pela falta de instrução técnica, e continuar gastando em cursos básicos e aleatórios. Opção 2. Não entrar no Maestria, mas tentar colher os mesmos resultados por conta própria, levando meses, se não anos, para aprender as mesmas coisas, o que pode talvez te custar muito mais caro. E opção 3. Se tornar maestro, estruturar os seus estudos com a gente, ganhar esses bônus, ter 100% do risco de compra em cima das minhas costas, usufruir da sua participação numa tribo de pessoas que prezam por qualidade e extração de cafés e encurtar drasticamente o seu tempo de aprendizado, encantando mais pessoas com seu ritual único em café. Essa é a opção para quem está pronto, bastando clicar no botão abaixo. Então, qual opção você vai escolher? No mais, eu fico aqui. Qualquer dúvida que você tiver, saiba que eu estou a uma mensagem de distância. Eu sou Maestria. 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 Sou Maestria. Eu sou Maestria. Eu sou Maestria. Eu sou Maestria.
Eu sou maestria. Eu sou maestria.